Oi, gente! Estamos aqui em mais um podcast da nossa Rádio Clama. Só que hoje é diferente, porque hoje a gente vai contar um testemunho. A gente vai contar uma pessoa que não tem um testemunho só, ela tem vários testemunhos. E é assim, quando Deus ele quer fazer um milagre, ele opera e ele pode fazer mais e mais a cada dia, nos surpreendendo. E a gente está hoje aqui com a irmã Nilzete. E o que eu acho interessante é que muitas vezes você tá do lado dessa pessoa na fila do pão, sentado no shopping, na mesa do lado de um restaurante, você não tem assim, talvez a dimensão da profundidade, né, de que aquela pessoa é uma pessoa que tem um testemunho tão forte, tão tremendo para contar. E a irmã Nilzete, ela vai conversar com a gente hoje. Se você tem um testemunho forte também, quiser entrar em contato conosco, entre, porque aqui a gente vai contar também seu testemunho, né? Aqui não é só um canal para entrevistas. Esse podcast é um podcast para a glória de Deus. Então, se você tem um testemunho, eu amo ouvir testemunho. Se você quiser contar o seu testemunho, entre em contato que a gente vai te ouvir, tá bom? Irmã Nilzete. Olá, para a glória do Senhor Jesus Cristo, milagre vivo de Deus. Esse testemunho tem um nome. Eu sempre, todos os meus milagres, eu dou um nome. Então, esse testemunho eu chamo milagre vivo de Deus, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmã Nilzete é diaconisa, né? Qual a igreja? Sua igreja? A Igreja do Evangelho Quadrangular de São Marcos. Igreja do Evangelho Quadrangular de São Marcos. Isso. Muito bem. Eu quero ver a audiência do pessoal da igreja assistindo o podcast da irmã Nilzete e passando essa mensagem adiante. Você que já conhece, sabe que é importante, é uma mensagem valiosa, preciosa, que muitos vão querer ouvir. Me conte, comece do começo. Me diga aí, como foi que começou essa história? Eita glória! Eita, Jesus. Meu milagre começou no ano de 2021, em março, né? Fiz uma viagem para a cidade de Valença, um interiorzinho, né? Fui lá pegar uma encomenda da minha filha, que minha filha estava grávida, e aí eu tinha que ir buscar a encomenda dela. E aí eu viajei um dia de sexta-feira de tarde para voltar no domingo, porque eu iria trabalhar. Chegando na cidade de Valença, eu senti uma dor de cabeça. Um desconforto, uma dor de cabeça. E aí tomei o medicamento e fiquei, né? Fui dormir. Ao dormir, no domingo, eu acordei com mais dor de cabeça. Eu já não conseguia dormir direito. Passei a noite bem ruinzinha. E aí minha irmã, né, que quase a família toda é doceira, estava fazendo um bolo. Aí eu disse a ela gente, assim... Logo, bolo eu não resisto. E eu disse a ela, irmã, me dê que eu vou te ajudar. Né? Eu vou te ajudar a bater esse bolo. Levantei e fui pegar o ingrediente para ajudar minha irmã a bater esse bolo. E aí lhe digo, minha irmã, me deu uma dor, que não era uma dor normal, da nuca até a testa frontal. E aí pronto. E aí ficou tudo escuro. Aí eu falei para ela, me segura aqui que eu vou desmaiar. Ela me pegou e me colocou no sofá. Daquele dia em diante, foi só ladeira abaixo. De hora nenhuma, maneira nenhuma, eu tive mais condições de falar ou de me comunicar normalmente. Que eu não gemia. Eu gritava. Literalmente urrava de dor. Ao ponto de eu estar dentro de casa e chamar a atenção de quem está passando na rua. Você não foi hospitalizada por quê? Logo nos primeiros dias, não. 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 Quando eu não aguentei mais, vamos supor que isso aconteceu de manhã, quando foi de tarde, eu não aguentei mais, pedi a ela para me levar na emergência. Aí lá na emergência me levaram e eu disse ao médico, como eu trabalho na área de saúde, disse ao médico que eu estou tendo um AVC. Ele falou, não, a senhora tem dor de cabeça. Eu falei, não, eu estou com um AVC, eu trabalho na área de saúde e eu sei o que é que eu tenho. Aí ele falou que não. E aí me deu medicamento. Só que o medicamento que ele me dava não passava a dor. Nem amenizava. A dor continuava. Constante. Ela não baixava. E aí ele dizia que não tinha mais nada para fazer.
e me liberava para ir para casa. Eu ia para casa. E piorava, aí eu voltava. Nesse intervalo, todo mundo sabe que quando você tem uma dor de cabeça dessa, as 24 horas é essencial para que você venha ter o atendimento correto, né? Para que você não tenha sequela nem nada. Eu não tive isso. E aí voltei de novo. Eu sei que nesse intervalo, se passaram 5 dias, eu indo e voltando do médico, mas eu não tive mais noção de tempo. Aí eu já tinha perdido a noção do tempo, porque o meu cérebro já não funcionava mais. E então, quando eu fui para o hospital, ele disse que eu tinha tido, que eu estava com uma enxaqueca muito forte, que eles lá não podiam fazer nada, que para eu tomar uma providência, que minha irmã tomasse uma providência. Quando o dia amanheceu, eu fui para casa e aí pedi a minha irmã, arranja um carro e me leva para Salvador, porque eu tenho um plano de saúde lá, eles vão ver o que está acontecendo comigo. E isso eles fizeram. Juntaram a minha família toda e pagaram um carro pequeno para me trazer para Salvador. Só que o carro que me trouxe não sabia andar aqui em Salvador. Ai, meu pai. Ainda tinha esse detalhe. O carro não sabia andar. Então, o que eles me fizeram? Eles me levaram para minha casa. Lá, já no meio do caminho, eu já solicitei que minha filha, que tinha 19 anos na época, chamasse um Uber para me levar para Teresa de Lisieux. Foi isso que eles fizeram. Quando eu cheguei lá, já foram me transferindo para o carro e me levou para Teresa de Lisieux. E eu chorando e gritando porque eu não parava. E eu já não vim no carro mais sentada. Eu vim deitada no fundo do carro, porque eu não podia mais colocar nem o pé no chão. Não conseguia ficar em pé. Já fui carregada, aí vim deitada no fundo do carro. Chegando no Teresa de Lisieux, eles me levaram para a sala vermelha já direto, porque meu quadro já estava bem crítico. Aí levaram para a sala vermelha, aí a médica disse, seu caso é sério. Eu nunca peguei um caso desse. Então, vamos investigar. Aí, imediatamente, tinha uma médica lá, eu agradeço a Deus, ela ser assim, muito enérgica, aí falou, o caso dela é sério, bora levar ela para UTI. Bora levar para UTI. Aí eu fui direto para UTI. Já não saí da sala vermelha, já me levaram direto para UTI. Chegando no UTI, eles começaram a me dar o medicamento. Todo mundo sabe que tomar morfina é o único estágio da dor. Era o que passava a minha dor. E eu comecei com 25 miligramas. Porque o que eles me davam não fazia efeito. Então, eles foram aumentando a dose. Foram aumentando a dose. E a dor constante. Quando eu estava lá, mais ou menos 3 dias, aí veio uma equipe médica, porque o caso já foi tomando uma proporção que já foi chamando a dor. Fizeram algum exame na cabeça? Até aí, não. Meu Jesus. Até aí, nada de exame na cabeça para ver. Eles queriam descobrir o que é que eu tinha, aí foram me dando medicamento para poder... Aí, quando veio essa equipe médica, aí falou assim, o caso dela é sério, bora fazer um exame mais detalhado para ver. Porque a dor não está sanando, porque ela já está tomando morfina. E a dor passa, em questão de segundo, a dor volta. Então, isso aí já tinha uns 8 dias, mais ou menos? Até então, eu não tinha noção do dia. Eu já tinha perdido a noção do dia. Aí, lá na frente, você vai entender um pouquinho, eu perdi a noção do dia. Já não tinha noção de que dia era, quanto era, eu não sabia. Aí, eles falaram que ia fazer um exame detalhado. Quando chegou um certo tempo, que eu não lembro, até aí, não lembro o dia que eles fizeram, me levaram para fazer um exame detalhado. Eu já estava com um bom tempo lá no hospital. E estava perdendo peso muito rápido. A questão era essa. Então, eles estavam querendo investigar porque a minha situação estava bem crítica. Eles fizeram o exame, né, e usaram o contraste para ver o grau e para ver o que tinha acontecido, o que estava acontecendo. Porque não era... eu não tinha tido eu não tinha perdido a fala. Eu não perdi minha fala. Eu não perdi, até então, com essa dor toda, eu não tinha perdido a consciência. Eu estava consciente de tudo. Só não tinha noção das coisas, mas o que ele me perguntava, eu respondia. E eles fizeram esse exame. E aí, a surpresa. Essa parte eu lembro bastante.
que ele fez o exame e vieram os médicos tudo na minha direção, quando saiu o resultado. A surpresa deles era como ela está viva. Como ela está falando. Porque o resultado dos exames dela aqui não tem um aneurisma. Ela teve um aneurisma, mas o aneurisma se rompeu. E todo mundo sabe que quando o aneurisma se rompe, o cérebro da gente fica mergulhado no sangue. E ele fazia o esboço e dizia, não tem um local do seu cérebro que não esteja coberto de sangue. Então estava lá. O sangue estava no cérebro. No cérebro. Meu cérebro estava mergulhado no sangue. Meu Deus. Não tinha, como ele falou para minha irmã, pega um copo de água e joga uma pedra dentro. Então já é um milagre. Aí já é um milagre. Pega uma pedra, enche um copo de água e joga uma pedra dentro. O que é que acontece? A pedra desce. Né? E sai também. Né? Mas até ali, eu estava com o meu cérebro mergulhado no sangue. E quando você faz o raio-x, você vê lá que está todo mergulhado no sangue, ele está todo escuro. Então ela fala, ela não podia nem estar falando. Ela não pode estar falando. Como que essa mulher está falando? Como que essa mulher está tendo noção de tudo com o cérebro dela nesse estado? Tem uma resposta. A equipe médica não tem, né? A equipe médica pode não ter, mas eu e você a gente tem. A gente sabia disso. É o grandão. Quando saiu o resultado, e aí o médico falou para minha irmã isso, e aí imediatamente a minha família, que é toda cristã, entra em campanha e em oração. Eu tenho na minha cidade, quase toda a cidade é parente da família Costa. Então foi campanha nas cidades onde tinha parente, campanhas e mais campanha. Aí a gente entende o milagre de Deus. Amém. Aí ele falou, pronto, você não teve só um aneurisma. Seu cérebro está mergulhado no sangue. A gente não sabe a proporção, mas eu vou te dizer uma coisa. Você não era para estar viva. Porque você não teve só um aneurisma. Eu tive 5 aneurismas. Meu pai. É um milagre de Deus. Eu tive 5 aneurismas. Meu cérebro era para estar parado. Eu era para estar morta. Porque ninguém sobrevive com um aneurisma. E ele ainda disse a minha irmã, no caso dela, se ela ficar viva, ela vai vegetar pro resto da vida. Então, cirurgia. Não pode fazer cirurgia, Não porque pode. já tinha passado muito tempo. E aí? Não faz cirurgia. Porque ele falou, se fazer cirurgia, ela vai morrer. Se não fazer, ela vai morrer do mesmo jeito. Então, a gente não vai abrir o cérebro dela. A gente só vai aguardar o pior acontecer. Porque nesse estágio que ela está aí, ela não vai sobreviver. E se ela sobreviver, vai ser vegetando pro resto da vida. Então, seria até melhor que ela morresse. Porque o quadro dela não é um quadro fácil. Então, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. A equipe médica não tinha mais o que fazer por mim. Não tinha mais. E aí, oração e jejum, a família toda, e eu lá aguardando o pior acontecer. Que ele só dizia, quando chegava, olhava, ela ainda está viva. Mas tem sempre um enviado do diabo pra... Oi, dona Maria, a senhora ainda está viva. Vai pra lá. E era um milagre, né? Aí eu, sim, estou viva. Como é que a senhora está hoje? Estou bem. Meu Deus, aí ficava tudo confuso. Tudo confuso. E nesse período que eles descobriram que eu estava com 5 aneurismas na cabeça e não poderia fazer mais nada, não poderia estar viva, como ele falou, eles entraram em contato com uma equipe médica especializada na cidade de Goiânia. E essa equipe médica veio urgentemente para saber por que a criatura... estudar, né? Porque a criatura tinha 5 aneurismas na cabeça, ainda estava viva. Aí eles chegaram de manhã, aí foram lá falar comigo.
A médica que veio, eu lembro dela, uma baixinha, ela só ficava perguntando tudo de mim, tudo. Tudo que você imagina, ela perguntava, porque ela queria saber se realmente, ou queria saber se realmente estava vivo, ou se realmente eu estava falando, ou estava lembrando de tudo. Então, ela perguntava tudo detalhado, com o mínimo de cuidado, porque eles me isolaram, porque eu não podia ter contato com o mundo exterior lá fora, por causa da cabeça, né? Não podia levantar, não podia fazer nada. Então, eles me disse logo, ela não pode ter notícia nenhuma de lá de fora. Então, eu não sabia nada do que estava acontecendo lá fora. A única coisa que eu sabia era que minha filha ia lá ver, alguns amigos meus iam lá ver, mas eu não podia ter notícia nenhuma do que estava acontecendo lá fora, que não era para alterar meu quadro. Sim. Para poder eles estudar. Essa equipe médica ficou comigo lá uns 5 dias, estudando. Para saber, fez um exame detalhado e meu cérebro estava cheio de sangue, né? E eles marcaram, a gente não pode abrir a cabeça dela, a gente não pode fazer nada, só aguardar. No dia 18 eu lembro desse dia. No dia 18 eles fizeram outro exame. E aí o que acontece? Para a glória de Deus, não tinha uma gota de sangue no meu cérebro. É para glorificar de pé, igreja! Não tinha mais uma gota de sangue nesse dia. Eu só lembro que o dia 18, eu lembro, porque a enfermeira chegou radiante. E o médico logo veio atrás. Tinha uma torcendo por você, pelo menos. Pelo né? menos uma. Meu Deus, porque o resto parecia que tava torcendo pra mulher morrer. Não morreu ainda não? Tô esperando você morrer. A enfermeira, ela chegou toda radiante. E o médico veio logo atrás. E perguntou assim, se eu tinha vomitado, né? Sim. Você vomitou sangue? Não. Queria saber por onde saiu? Você vomitou sangue? Ai, aí perguntou Deus. se na urina eu botei sangue, se em algum lugar, por algum lugar você colocou papai sangue. Confunde todo mundo. Não botei, não fiz nada. Ele, mas no seu cérebro não tem uma gota de sangue, seu cérebro tá limpo. Seu cérebro está normal. Como se você não tivesse nada. A dor de cabeça eu sentia. Sim. Mas, em compensação, era da sequela, né? Do Sim. tempo que eu fiquei. Ficava sentindo muita dor de cabeça. Porque tinha hora que me dava vontade de bater a cabeça. Então, eu fiquei amarrada, porque eu queria levantar, eu queria bater a cabeça, porque eu gritava muito. Aí ele... E a gente vai estudar agora para saber por onde foi que esse sangue saiu. Eu não sei. Mas eu tenho uma teoria. Eu mesma, né? Essa teoria é minha. Que Deus fez um milagre tão grande que Deus fez voltar o sangue todinho para dentro da veia. Pode ser. Por que não? Não é? Se ele me manteve viva. Sim. Então, a minha teoria, que o médico não consegue entender, é que Deus, ele fez o sangue voltar todo para dentro da veia por onde ela saiu. A veia estava partida. Estava lá a rachadura. O sangue está passando por dentro da veia. E a veia não... E o sangue não sai da veia? Tinha alguma coisa segurando a minha veia. Amém. Que a gente sabe quem é. Hoje eu tenho uma mola na cabeça. É? Eu tenho 2 molas na cabeça. Mas que aí é outro testemunho isso aí, né? Não? Não, é o mesmo. É o mesmo? É. Porque não podia operar, não é? Não podia operar, não podia fazer nada. Então, eles se importaram uma mola. Eu tenho 2 molas importadas na cabeça. Eu fiquei 30 dias lá, no UTI, para esse processo todo. Quando eles descobriram que não tinha mais sangue, aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai ter que importar uma mola, porque aqui no Brasil não tinha essa mola para colocar no meu cérebro, que era para segurar. Isso aí foi outro processo, né? Lá dentro. Esperar essa mola chegar para colocar a mola. E aí eu fiquei lá, né, o tempo todo. Quando essa mola chegou, o médico marcou a cirurgia. Olha, é um milagre. Já é né? Todos esses processos é um milagre que Deus vinha fazendo. Mas o que é que Deus queria comigo? Ele queria testificar mais que era Ele que estava ali comigo o tempo todo. Amém. Então, eu vim tomando medicamento desde do início que eu entrei lá, que era dipirona. Eu tomava dipirona junto com a morfina para poder aliviar a dor. Eu tomava todo dia.
No dia que chegou a mola, ele falou assim, Dona Maria, amanhã de manhã a gente faz a sua cirurgia, a gente vai colocar a mola. Aí eu perguntei, ele vai fazer a cirurgia? Ele, não, vai botar pela femoral. Que é uma cirurgia que eles fazem pela virilha e leva até o cérebro o fio para colocar a veia. Eu tava tomando dipirona. Todos os dias eu tomava dipirona, certinho ali. No dia que eu fui tomar, ele falou, a partir de hoje você não almoça mais, você fica para poder fazer a cirurgia. 2 horas antes de eu subir para a sala de cirurgia, veio a enfermeira e me deu a dipirona. Minha irmã estava junto de mim. Ela me deu nesse braço. Foi a mesma coisa de ela colocar na minha veia ácido. Eu fiquei desesperada, comecei a me bater, gritando desesperadamente. E perguntei a ela, você tá me dando o quê? Ela falou, eu tô te dando dipirona. Aí eu falei, tá queimando muito, tira. E ela demorou. Aí eu cheguei ao ponto de puxar os catéteres. Tirei tudo, porque tava queimando muito. Aí ela correu ligeiro e passou o medicamento. O acesso. Isso, acesso. Obrigado, meu irmão. Querido. Foi isso. Eu tirei o acesso todo, porque estava queimando demais. Ela pegou um medicamento ligeiro e passou no meu braço. Quando ela passou no meu braço, isso aqui do meu braço estava parecendo fogo. Aquelas placas subiu tudo. E eu gritando. Alergia, né? Me deu uma alergia, e você vai entender por que deu alergia. Me deu uma tremenda alergia rapidamente. Aí ela chamou a equipe médica que já estava preparada no centro cirúrgico e falou pro médico. Ela acabou de ter uma reação alérgica ao medicamento que ela vem tomando todos os dias. Aí eu tava lá e fiquei logo triste, porque aí eu tive alergia, não vai fazer a cirurgia mais. Aí chegou o médico. Botou a mão nas cadeiras, na porta, e falou, Dona Maria, o que é que a senhora tem com aquele cara lá de cima? Aí eu falei, por que, doutor? Ele, porque a gente ia te perder na mesa de cirurgia. Porque era esse daí, 250 ml de dipirona que a gente dá aos pacientes para fazer a cirurgia. E você ia ter a reação alérgica já na cirurgia. E você não ia ver nada, porque você estava anestesiada. E aí você ia ter um ataque cardíaco e ia morrer. Você tem alguma coisa com aquele senhor de lá de cima, ele falou para meus irmãos. Você via poucas pessoas, né? Você ficou mais isolada, mas nesse tempo você chegou a ter alguma experiência com Deus, você pessoalmente? Eu pessoalmente, quando me internei logo, que eu tinha umas pessoas perto de mim que teve o mesmo problema, e tinha uma moça que ela fez a cirurgia. Só que no caso dela abriu a cabeça. Então ela começou a perder a memória. Ela começou a perder a memória, não lembrava mais. Aí eu fiquei falando com Deus uma noite, que eu não conseguia dormir, porque foi em plena pandemia e eu via muitas pessoas mortas na minha frente. Porque você fica no UTI, ele é todo aberto. Então passava muitas pessoas mortas. Aí eu tive confusão mental. Então eu via muita coisa, eu via muita coisa. Aí teve um dia desse que eu não conseguia dormir e eu botei e eu era a única paciente que fiquei com o celular. Porque dentro do UTI ninguém fica com o celular. Eu fui a única paciente com autorização da equipe médica a ficar com o celular. Porque eu só conseguia me acalmar ouvindo louvor. Eu só me acalmava ouvindo louvor. E ele dizia à minha irmã, garanta que ela não tenha acesso a outras coisas a não ser louvor. Eu só dormia ouvindo louvor, só me acalmava ouvindo louvor. E teve esse dia, quando eu via a filha chegar perto da mãe, no desespero, querendo saber, e a mãe não reconhecia. E aí eu fiz um propósito com Deus, ali naquela hora. Eu disse, Deus, se o Senhor me tirar daqui, sem sequela nenhuma, em todo lugar que eu passar, em todo lugar que eu for, eu conto que o Senhor é o Deus da minha vida. Amém. E aqui ela está,
falando quem é o Deus da vida dela. E nessa época eu estava afastada. Eu estava afastada do evangelho. Né? Papai deu um empurrãozinho, foi? Quem não vai pelo amor, vai Olha pela aí. dor. Olha o empurrãozinho, de repente você que tá aí, tá afastado, não espere esse empurrãozinho para voltar para os braços de papai. Que talvez nem todo mundo consiga, né? Verdade. Eu sempre digo, quem é escolhido. E tem uma coisa, você era da área de saúde, você conhecia, você sabia que tinha alguma coisa errada, né? Isso. Você se insistia naquilo, não, eu tenho que ir, porque... Não é uma dor normal. Você sabe que a cabeça da gente é um Mas termômetro. talvez nem todo mundo tenha esse discernimento, né? É. A cabeça da gente é um termômetro. Então quer dizer que você escapou também de ter uma alergia na hora da cirurgia, e aí? De ter um ataque, né? Porque aí, como ele falou, se eu te dou 250 ml para você apagar, você ia ter um ataque cardíaco e ia morrer. Sim. Então, ele voltou a equipe toda para estudar a possibilidade de qual era o medicamento que eles iam me dar para poder fazer a cirurgia. Sim. E aí fez, né? Eu não lembro o dia, né, que ele fez. A data do dia 18 só ficou marcada por causa disso. Mas os outros dias não tinha mais noção de que dia era, do que era. Aí eles botou a mola. Fez todo o procedimento de novo, estudou a possibilidade do medicamento que eu poderia ter tomar e fez a cirurgia pela femoral. E eu fiquei presa, porque quando você faz a cirurgia pela femoral, você é presa na cama, você é amarrada, né? Ele bota um peso em cima de você e outro por baixo, que é para prender você na cama. Então, você não mexe. Durante quase 2 horas e meia, você fica presa no mesmo lugar. Você não pode mexer, porque se aquele peso sair, você pode morrer. Então, eu fiquei presa ali na cama o tempo todo. Até eu não aguentar mais, aí, quando eu desmaiei, né, e eles vieram e me tiraram do peso. E eu fiquei lá um tempão. Esqueci um detalhe. Quando eu saí da cirurgia, tinha um enfermeiro, né? Porque a gente fica com um balão de oxigênio, que aquilo ali não foi enviado do demônio mesmo. Eu digo até hoje. E o médico falou para minha irmã assim, ela não pode dormir e também não pode se aborrecer. Às 22 horas da cirurgia, eu não podia dormir, não podia fazer nada. Tinha que ficar tranquila e calma. Você tem que fazer qualquer coisa para manter ela acordada. E era de noite, então eu tinha que ter alguma coisa. E chegou um enfermeiro e eu estava com um balão de oxigênio, só que estava fora, que a enfermeira deixou fora, né? Só para eu sentir, ter o ar. E o enfermeiro pegou e colocou de vez no meu nariz. Oh, meu Deus, para quê? Eu tive um ataque violento. Comecei a me bater, a dor de cabeça. A equipe médica toda veio para cima de mim. O que foi que aconteceu? Aí minha irmã falou. Aí, tanto que foi tirado esse enfermeiro de lá. Eu falei assim, ele quer me matar. Eu só dizia isso, ele queria me matar, porque eu dizia que como que o médico dá uma ordem e o enfermeiro faz uma coisa daquela? Do nada, assim, ele colocou o aparelho todo no meu nariz. E eu tive um ataque, e aí foi violento. Aí ele foi afastado de lá, do setor, tirou ele, porque ele estava me atendendo. Aí já veio outro enfermeiro, que ficava sempre me auxiliando, para qualquer coisa que eu quisesse. E aí eu me acalmei. Então, tudo isso que eu penso era um inimigo tentando estragar os planos de Deus na minha vida. Ele tinha alguma maneira de querer interromper os planos de Deus na minha vida, porque para passar o que eu passei e suportar o que eu suportei, não era qualquer pessoa. Então, tinha que ter um plano de Deus na minha vida para acontecer isso. Então, eu fiz as 2 cirurgias. Está com prevista para fazer a 3ª, mas em nome de Jesus, eu creio... Você ainda tem uma para fazer, é isso? Tem uma. Para fazer o que agora? Colocar outra mola. Eu tenho 2 molas. Gente, ela tem mais mola que Tony Mola. Ela é a mulher da mola agora, a Nilzete. Diga mais a mola.
É uma bola ungida. Não é? Todas foram ungidas, irmã. Porque vão ficar com a bola na cabeça, imagina. Meu Deus. Não ter sequela. Sim, sim, sim. Você está olhando aqui para uma pessoa que o médico disse que ia vegetar pro resto da vida, não tenho sequela. Não tenho sequela nenhuma. Glória a Deus. Deus Glória fez a assim Deus. aquele trabalho perfeito na minha vida. Que Se eu você não voltou tenho- para Jesus, você conte logo. Você demorou mais quanto? Você não demorou mais, não. Você saiu do hospital para a igreja, não foi, não? Não, Meu Deus. Circuncisa, rebelde. Você ainda demorou? demorei um Meu tempinho. Deus, demorou um tempinho por quê? Me conte. Sabe aí. aquela coisa de você ficar pensando no que você tem? Que eu era dançarina, eu fazia muito show, eu fazia muito Aí, ó, não evento. contou, tá vendo? Dançarina, fazia muito show, fazia abertura de casamento, então essas coisas, né? Então, quando eu saí Aí de você lá, podia dançar na igreja, você podia dançar em abertura de casamento, você podia também. para a glória do Senhor Para a Jesus, glória de hoje eu faço isso, minha irmã. Aí, Pois é. É um milagre. Não é? Às vezes a pessoa ela fica se prendendo nessas coisas, né? E que na verdade ela não percebe que ela pode também. Tem vastas coisas pra gente Várias fazer coisas. na casa do Senhor. Com E eu não certeza. sabia disso. Eu não sabia disso. Você disse agora. Então, eu demorei um tempinho para voltar para a igreja. E aí, teve um dia que meu irmão pediu para eu tomar conta de minha mãe. Lá no Barbalho. Meus irmãos são tudo ilê. Né? Maestro, Mário Pan é maestro, é meu irmão. Sérgio Pan também. Aí ele pediu, que ele ia viajar, e pediu para ficar tomando conta de minha mãe. Aí eu fiquei, fui para lá. Eu estava recente ainda, mas estava dando para fazer as coisas, ficar com ela. Aí eu fui. E um dia de manhã eu passei na frente de uma igreja. E Deus tocou assim, entra nessa igreja. Entrou você, irmã? Não acredito. Eu já ia dizer assim, ela entrou. Não entrei. Não entrou. Não entrei. Passei direto. Sabe aquela pessoa quando tá no mundo, roupinha toda devassa? E foi eu. Fui nas 7 portas. Quando eu voltei, Deus disse, agora tu entra. Tu entra na casa da benção. Das 7 portas. Foi na casa da benção? Então? Não. Tem uma casa da benção lá embaixo. Não, foi na Deus e Amor. É? Não conheço. Aí ele falou, agora tu entra. Agora tu Foi entra. pior, tu devia ter entrado antes. Aí eu vou passando da igreja sem querer entrar, porque eu tava com aquelas roupas. Pois é, aí tu entrou Aí na Deus Deus e falou, Amor. agora você vai entrar. Aí eu voltei e entrei. Aí eu falei, vou perguntar à irmã qual é a hora do culto. E volto outro dia. Achando que é Achando que era espertinha do meu você. jeito. Achando que era do meu jeito e não do de Deus. Aí voltei. Gente, ó, Entrei na igreja e perguntei à obreira, irmã, que hora é o culto? agora. Deus usa as irmãs e diz, não, irmã, senta aí um pouquinho, Ah, que eu vou perguntar que hora é o culto e te digo. Fiquei lá sentada. Daqui a pouco, quando eu olhei, dei 11 horas, eu falei, vou-me embora. A igreja lá é grandona, enorme. Peguei a sacola de compra que eu tinha ido na 7 portas comprar e voltei. Saí. Quando eu vou saindo, eu vejo as pessoas gritando. Eu sempre uso o turbante. E nesse dia eu estava de turbante vermelho. Aí eu vejo as pessoas gritando. Aí eu vejo um irmão gritando. Moça do lenço vermelho. Quando eu olhei para trás, vinha 3 obreiros correndo atrás de mim. Eu falei, o que foi que eu fiz dessa vez? Aí ele falou, não, ali tem um jovem que quer falar com você. E quando eu entrei, eu tinha visto ele lá no cantinho sentado. Aí o irmão levantou. Pediu licença ao pastor. Pediu licença ao pastor. E falou comigo. Pegou o microfone e falou. A senhora me conhece? Eu disse não. Você já me viu em algum lugar? Eu disse não. Aí ele foi, depois eu te dizer. Deus está mandando te dizer que você vai fazer uma cirurgia. E ele te botou lá e te trouxe. Do jeito que ele botou lá, ele te trouxe. Sã e salva, sem sequela nenhuma. Mas dessa vez, ele vai te deixar lá. Ele não vai fazer mais nada para você. Obedecer é melhor do que sacrificar. Sei disso agora. E aí, a criatura aqui se rendeu aos pés. Porque quando ele me falou tudo que Deus tinha feito na minha vida, se eu ter visto aquele rapaz em lugar nenhum, nunca. E ele me falou tudinho o que aconteceu. Do jeito que aconteceu.
Aí eu não tive outra escolha. Eu tive que me render aos pés do Senhor Jesus. Levantei a mão, aceitei a Jesus lá. Mas hora nenhuma eu disse a ele que eu era desviada. Que eu era afastada do evangelho do Senhor Jesus. A vergonha foi grande. Aceitei, tô de boa. Aí vou saindo, as irmãs me abraçam. Aí, quando eu estou no meio da igreja, eu indo embora, tem uma irmãzinha sentada lá e fala, irmã, vem aqui. Aí eu vou, eu já tava chorando o tempo todo. Aí a irmã, só pra você ter certeza que é Deus que tá falando com você, você não aceitou Jesus agora. Você tá fazendo uma aliança com ele agora, ele tá dizendo a você. Que você tá fazendo uma nova aliança com ele. Chega, me arrepiei toda, ó. Olha aqui. Aquelas irmãzinhas que ficam lá Tem do diferença. Aquelas irmãzinhas do coque círculo de oração. Você não aceitou ele agora. Você já é dele, desde do ventre da sua mãe. Tudo que você passou foi porque ele permitiu. Você está fazendo uma nova aliança com ele. E aí eu só chorava. Eu dizia, nesse dia eu chorei, acho que tudo que tinha para chorar mesmo. Chorei. Mas sabe ali aquela certeza quando você aceita, que parece que você tirou um peso enorme, minha irmã, das suas costas. Sei. Foi o que aconteceu comigo. Vim para casa, feliz da vida. E hoje eu estou aqui, na presença do Senhor Jesus Cristo, servindo na casa do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Depois quer dizer que você ainda vai ter mais um testemunho dessa próxima cirurgia de vitória. Amém? Você vai... Olha, é muito testemunho. Você ainda vai ver ela dando testemunho em muito lugar, porque continua o que Deus ainda tem para fazer na vida dela, não acabou. Não é? Não acabou, e não é só na saúde. Não. Né? Não. É em tudo. Porque Deus, ele trabalha em toda a nossa vida. Exato. Não é? Então, quer deixar um último recado? O que é que você quer dizer? Gente, ó, tem uma coisa que é interessante. Às vezes é mais fácil, você que tá aí, que tem dificuldade de falar de Jesus, conte o que Deus fez na sua vida. Conte o que Deus fez na sua vida, porque isso é um testemunho que é assim, sabe? Às vezes você não precisa falar muito, não. Faz o que Deus fez por você, que Deus já trabalha na vida das pessoas, não é? Tá aqui ela falando e testemunhando. Em nenhum momento, ela até trouxe a Bíblia linda dela, mas em nenhum momento ela abriu, porque só no que ela fala, no que Deus fez na vida dela, ela já está testemunhando do amor de Deus, que Deus é poderoso, Exato. que Deus quer salvar tudo que tem aí. Dá seu recado. O que eu quero deixar para os meus irmãos e aqueles que vão assistindo. Não é tarde. Que tem gente que pensa que é tarde. Não é tarde. Às vezes a gente pensa, quando a gente diz assim, eu estou no fundo do poço. Você está sim no fundo do poço, mas você não está deitado no chão. Você está deitado em cima da mão do Senhor Jesus Cristo, porque Ele está te sustentando. Então, assim, o recado que eu deixo hoje, não demore a voltar, porque as coisas que estão acontecendo é para logo, é para voltar já. A gente está vendo muita coisa. Então, assim, as coisas que a gente vê, o que a gente sente, é o que o Senhor Jesus Cristo nos permite. Então, se Ele permite, é para a glória dEle. Então, volte enquanto é tempo de voltar. É minha palavra de hoje, é gratidão eterna. Eu não estaria aqui contando esse testemunho se eu não tivesse deitado em cima da mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão a Deus. Gratidão à minha amada irmã Nilzete, linda. E gratidão a você que acompanhou mais um ClamaCast. Beijo, até a próxima.